Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos a mais umas Quintas de Mudança. Nesta emissão das Quintas de Mudança, hoje vamos falar de saúde. E melhor do que alguém para falar de saúde é o Dr. António Curado, que é candidato a presidente da Assembleia Municipal das Caldas da Rainha pelo Vamos Mudar. E com ele vai estar à conversa o Dr. Manuel Delgado. Então, sem mais, vamos à conversa. Boa noite, António Curado. Boa noite a todos. Temos hoje aqui o Dr. Manuel Delgado, que eu vou apresentar, apesar de ser uma figura subejamente conhecida. Enfim, o currículo é tão vasto que eu vou resumir, mas é licenciado em Gestão e Economia e com pós-graduações em Administrações Hospitalares e exerceu diversos cargos a nível da Administração Hospitalar, nomeadamente como Presidente dos Conselhos de Administração do Hospital Curri Cabral e do Hospital Polivalente, ambos em Lisboa. Foi também professor auxiliar convidado da Escola Nacional de Saúde Pública, foi Presidente da Direção Portuguesa de Administradores Hospitalares, foi membro do Board da Associação Europeia de Gestores Hospitalares. Presidente também. E Presidente da Associação Europeia de Gestores Hospitalares também. Exato. E Secretário de Estado da Saúde do 21º Governo Constitucional da República Portuguesa. Muito bem. É de facto, podemos dizer, das pessoas que mais sabe de saúde em Portugal. E portanto, aqui hoje, isto é uma conversa, não é uma entrevista, eu não sou jornalista, não tenho habilidade para isso, sou médico, como todos sabem, e a nossa conversa vai ser sobre saúde, e nomeadamente sobre cuidados hospitalares no Oeste. Obrigado, Dr. Manuel Delgado, por ter aceito. Eu começava logo pelo ponto inicial, talvez, que nos faça juntar aqui. A Zona Oeste é uma zona muito carenciada em termos de cuidados hospitalares públicos. O que é que lhe parece? Eu acho que tem toda a razão e é um tema para o qual as autoridades e o Governo têm sido sensibilizados ao longo dos últimos 20 anos. Não é um tema novo. Eu diria que é evidente o nível de carência que vocês vivem nesta zona. Eu só para ter a noção do que estamos a falar, eu recorro à realidade das infraestruturas que hoje o Oeste dispõe. Tem o Hospital de Torres Vedras com 78 anos, da Misericórdia. Foi fundado, inaugurado em 1943. Tem o Hospital das Caldas da Rainha com 54 anos, foi inaugurado em 1967. E tem o Hospital de Peniche, que foi recentemente, há 33 anos, aberto, novo, em 1980. Estamos a falar de um conjunto de hospitais que somam 319 camas, neste momento. Distam entre si, isto é curioso, os três hospitais, ainda que com valências muito diferentes e com capacidades muito diferentes, designadamente Peniche, que é quase monotemático e está numa posição muito baixa em termos de hierarquia. Repara que Peniche tem apenas 22 camas, não é? Disponíveis neste momento. Sim, às vezes aumentam para 29, 30. Exatamente. Sim. E distam entre si 40 km. Cada unidade dista da outra 40 km. Dispõe de duas urgências médico-cirúrgicas e dispõe de uma urgência básica em Peniche. É desde logo um modelo criado à volta desta ideia do Centro Hospitalar do Oeste pouco eficiente. Primeiro porque dispersa recursos humanos e posso-vos garantir, enfim, estive a ver isto nos últimos dias, que do ponto de vista da eficiência técnica o Centro Hospitalar é dos que apresenta a mais baixa produtividade dos seus recursos humanos. O que até é um pouco estranho e contraditório com a falta de recursos que tem. Mas o que é que se poderia atribuir isso? Porque tem muita dispersão e depois tem uma coisa muito complicada, que é 3 urgências a trabalhar 24 sobre 24 horas e rebenta com qualquer orçamento para recursos humanos. Claro. Eu posso lhe dizer, por exemplo, nessa matéria de recursos humanos, só para ter uma ideia,
a urgência as três urgências em conjunto gastam cerca de 56... Os gastos com pessoal correspondem a 56,5 milhões de euros por ano. E as urgências têm aqui cerca de 6 milhões e meio só o funcionamento das urgências em termos de prestadores de serviços. É o terceiro hospital do país que mais gasta em prestação de serviços médicos. É evidente que têm, e podemos depois voltar a este tema, mas gostava já de fazer esta referência, têm um problema de atratividade de recursos. As pessoas não querem vir para cá. E a razão é simples de entender. Estruturas completamente envelhecidas, mal equipadas. Chama a atenção que este Conselho de Administração tem feito alguns investimentos em alguns aparelhos e equipamentos, não tanto nas infraestruturas físicas, e eu acho que também é disparatado. Mas enquanto o hospital não tem uma solução, eles têm que continuar a gastar dinheiro em pequenas obras de recuperação, que já se sabe que nunca vai ficar bem, mas os doentes precisam, é uma questão de humanidade. Claro. Agora, ele tem feito algum investimento em equipamentos. E isso verifica-se ao longo destes últimos anos, esses investimentos. Dizia eu, baixa produtividade médica. Nós trabalhamos habitualmente por grupos de hospitais e o vosso está no chamado nível B. Também é criticar, portanto, as estruturas e as pessoas daqui e as forças vivas daqui desta região criticam essa posição. Gostariam que estivesse no nível C. Eu acho que devia estar no nível C. Todavia, na comparação com os hospitais do nível B, o Centro Hospitalar do Oeste perde na comparação. Por exemplo, na produtividade perde, em alguns indicadores de acesso também perde. Mas lá está, a maior parte dos outros hospitais do nível B são hospitais com um edifício único, construído. Isso mesmo. Não são hospitais que fundem três exatamente, polos diferentes e algumas ULS. Como por exemplo Figueira da Foz, ora ou por bem, exemplo Santarém. Portanto, exatamente. E portanto são hospitais... Santarém está no nível C. Nível C. Pois. Mas algumas ULS estão postas aí, como Litoral Alentejano, ou a Guarda. Bom, por exemplo, vocês têm também um problema de pressão da procura em camas, e a razão é muito simples, é que vocês são dos hospitais que têm menos camas por 100 mil habitantes. Exato. Convém dizer que vocês têm, exatamente, vocês estão com uma densidade de 1.06 por mil habitantes, quando ao nível nacional é mais do dobro, é 2.19. Exato. Ora bem, claro que temos que ser nestas coisas tecnicamente corretos e tecnicamente rigorosos. Um hospital que está a desempenhar funções ao nível B ou C não pode ter a densidade populacional que tem um hospital central. Não é? Porquê? Porque um hospital que está central, por exemplo, Santa Maria ou São José, em Lisboa, são hospitais que não só fazem a cobertura em primeira linha aos seus residentes, mas têm a segunda e terceiras linhas de cobertura para populações perante patologias mais complexas e mais sofisticadas em termos de tratamento. Não é? Abrangem o Algarve, abrangem o Alentejo, abrangem a zona norte de Lisboa. E, portanto, quando olhamos para a densidade... É o nosso hospital de referência. Ora bem, isso mesmo. Portanto, quando olhamos para a densidade camas habitante, não tem que ser exatamente igual em todo o território nacional. Essa densidade tem que ser superior nas zonas centrais. Mas a situação que vocês vivem Nesta área, por exemplo, das contas que eu fiz, aqui nós temos 1,06, 1,1 por 100 mil habitantes, por mil habitantes de camas, por mil habitantes. Por exemplo, o Hospital de Beatriz Ângelo tem 1,5 por mil habitantes. O Hospital de Leiria tem 1,6 por mil habitantes, só aqui nesta zona, portanto, sem considerar os hospitais. Vocês deviam ter... Enfim, vocês deviam ter um valor próximo disso, pelo menos entre 1,5 e 1,8.
de facto não têm. E, portanto, há aqui um déficit de camas que depois se nota na pressão. A taxa de ocupação do vosso centro hospitalar é a mais elevada do grupo onde vocês estão inseridos. Vocês tiveram em 2019 uma taxa de ocupação de cerca de 88% ano. Portanto, em cada 100 camas, 88 ocupadas. É claro que os outros hospitais tiveram menos. Ou seja, vocês, nota-se que têm uma pressão sobre as camas elevada. De tal forma que isso até provoca que vocês tenham uma demora média mais baixa, o que é bom. A vossa demora média... Particularmente na medicina interna. Ora bem, é melhor do que nos outros mas não hospitais. de forma comum entre os 3 polos, curiosamente. Não, diverge, isso eu não consegui perceber. Depois têm, como características mais interessantes, que eu gostava de realçar, houve alguns reajustamentos importantes que ocorreram entre 2013 e 2016. Eu não sei se isto foi pacífico, mas, por exemplo, assistimos à concentração da ortopedia em Torres Vedras, assistimos à concentração de partos, eu não sei se isso sempre foi assim, e toda a parte de ginecologia e obstetrícia nas Caldas da Rainha. Não foi pacífico. Não foi pacífico, mas em fez... 2012, 2013, precisamente, e nessa altura estive também associado aos movimentos das missões de utentes. Mas eu acho que houve uma grande, pelo menos preocupação com a reorganização dos cuidados hospitalares no Oeste. Mas isso foi bem feito, acho eu. Eu apenas me limitei a ver a história recente. Fizeram também, em relação à pediatria médica e à neonatologia, a concentração nas Caldas da Rainha, e fecharam o Barro e a pneumologia foi transferida para o Hospital de Torres Vedras. E fecharam o Hospital Termal também, que tinha o Hospital Termal, exatamente. E foi cedido... foram sendo baixadas o número de camas. Exatamente. No fundo, da região de Lisboa e Val do Tejo, depois desse período, que ao fim e ao cabo estaríamos nessa altura sob o domínio da Troika, a redução do número de camas na região de Lisboa, ao fim e ao cabo, concentrou-se no Oeste. Sim, foi praticamente cá. Sim, porque são o número de camas de 100 e tal camas no Barro, mais umas dezenas de camas aqui no Termal, que também estavam lá, camas, por exemplo, de Medicina Física e Reabilitação, havia internamento de Medicina Física e Reabilitação, e havia também, às vezes, camas de Medicina Interna, ou então, às vezes, o próprio Hospital Termal servia para alojar serviços de internamento quando havia obras, como, por exemplo, esteve lá a ortopedia. Sim. E teve lá a medicina interna. Agora, fiquei bastante surpreendido e, enfim, não posso deixar de reconhecer que é uma falha grave a inexistência de cuidados intensivos. Exato. Aliás, quer cuidados intensivos, quer intermédios, portanto não tem. Eu acho que isto, não há praticamente hospitais hoje sem pelo menos 1, 2, 3 camas de cuidados intensivos. Eu ia ligar isso com aquilo que o Sr. disse há bocadinho, quando fala da falta de atratividade do hospital. Muito bem. Para além das instalações físicas, para além da dispersão, quer dizer, um hospital, um centro hospitalar que não tem cuidados intensivos, nunca pode ter uma diferenciação muito grande. Isso mesmo. Portanto, se não tem cuidados intensivos, se não tem laboratório de anatomia patológica, exato, se tem muitas coisas, se recorre a muitos meios auxiliares de diagnóstico fora do próprio hospital, com menos capacidade de resposta, se não tem ressonância magnética, isso obviamente acaba por ser menos atrativo para os jovens médicos. Quer dizer, eu vou para um hospital que, e isto sem desprimor das pessoas que lá trabalham, até falámos aqui da demora média e baixa, porquê? Porque as pessoas trabalham, apesar de tudo, porque há bons profissionais. Pois, a sensação que me dá é que não há estrutura e equipamento suficiente para poder projetar este hospital. Eu, aliás, diria o seguinte: vocês aqui têm, em termos de recursos humanos, um conjunto altamente experiente de profissionais. Eu estive a ver, vocês, em termos de profissionais, têm cerca de 85,6%, eu pensei que era menos, cerca de 86% dos vossos profissionais têm estabilidade de vínculo, eu pensei que era muito menos, ou seja, em trabalhadores em funções públicas, mais os contratos individuais de trabalho que só foram possíveis depois da passagem à EPE,
vocês cobrem 86% dos vossos efetivos. Mas não estamos a falar dos prestadores de serviços. Não. Porque os prestadores, pelo menos em termos de profissionais médicos, os prestadores de serviços são muito maior número do que os próprios profissionais de saúde com vínculo. Pois, vocês têm 261 médicos. Mas desses... E foi, curiosamente, e isso mostra a falta de atratividade, foi o único setor profissional que diminuiu profissionais em 2020. Vocês têm menos 11 médicos do que tinham em 2019, quando todas as outras áreas profissionais aumentaram efetivos. Enfermeiros mais 52, assistentes operacionais que fazem muita falta, realmente é verdade, aumentaram em 57, os técnicos de diagnóstico e terapêutico aumentaram em 19. Agora, olhamos para o vosso quadro pessoal e cerca de 35% estão em formação, médicos em formação. O que é muito provável que depois dessa formação, lhes oferecerem melhores condições noutros pontos do país, designadamente em Lisboa ou ao redor de Lisboa, eles vão para lá. E, portanto, deixam-vos descalços. Portanto, não há aqui, como é que é dizer, na parte dos médicos, eu noto que não há aqui nenhuma certeza, nenhuma garantia de que os efetivos, mesmo estes que estão em formação, cerca de 90 pessoas, 90 médicos em formação, estejam disponíveis para continuar. Mas eu penso que está, agora não tenho aqui os números comigo, mas penso que nessas 90 pessoas está a contar os médicos do ano comum. Sim. Pronto. Mas os médicos sim, do ano esses, comum, sim. Pronto, são 70 ou 125. Sim, mas vocês depois em termos de formação específica, sim, em termos de formação específica serão uns 20 talvez. Não tenho aqui os números comigo. Estou sim, a falar, mas já viu o que é. Mas serão uns 20. Já viu o que é num conjunto de 260 médicos, 35% estarem em formação. Isto porque, por exemplo, na minha área específica, gastroenterologia, é difícil, até por falta de número de camas, ter idoneidade formativa. Portanto, se não temos idoneidade formativa, também não temos capacidade de atrair internos em formação específica. Essa é uma impotência absolutamente inultrapassável. É. Só com alguma exceção que a Ordem possa criar, mas não acredito que faça. E, portanto, aí têm que reforçar os efetivos. Eu gostava também de dizer que nessa questão da prestação de serviços, vocês gastaram, em 2020, foi o terceiro hospital do país com mais horas de prestação de serviço, 219 mil horas. Eu até pensava que éramos o segundo. Depois do médio teste. Sim, o primeiro é o médio teste, depois há outro qualquer, depois são vocês. Só o que gastaram em prestação de serviço no ano 2020 foram nada mais, nada menos que 7,1 milhões de euros. Só de pagamento destas horas. Curiosamente, 6,1 foi nas urgências. Mas as duas urgências médico-cirúrgicas e uma básica, sendo que numa das urgências é preciso 3 internistas por 24 horas, noutra urgência é preciso 3 internistas por 24 horas, é preciso 2 ou 3 cirurgiões por 24 horas em cada uma das unidades, é preciso 2 pediatras, é preciso 2 obstetras, é preciso 2 anestesistas de um lado, 2 anestesistas do outro. Isto esgota completamente... Eu fiquei... Eu estive a fazer contas às vossas urgências. Vocês têm um volume de urgências diário na ordem dos 500, 600 urgências. Exato. Na soma das 3 urgências. Exatamente, na soma das 3 urgências e depois mais a pediatria e a obstetrícia e a ginecologia. Mas depois, estive a ver os partos também. É evidente que fizeram muito bem em concentrar os partos num só sítio. Porquê? Porque vocês têm um volume de partos anual que não chega aos 1.400. E a recomendação é menos de 1.500, não é aconselhável, não é? Agora, como tem que ter maternidade, acho muito bem, mas essa concentração foi um processo. E tem, curiosamente, eu agora não tenho aqui esse número, mas tinha ontem, não o trouxe, vocês têm menos, como é que se diz, menos cesarianas do que outros hospitais. O que é um bom indicador. O que é um bom indicador. De facto, a saúde materno-infantil, tanto a obstetrícia, a ginecologia e a pediatria foram centradas em Caldas da Rainha e a ortopedia foi centrada em Torres Vedras. Sim. Isso tem corrido bem, esse processo? Enfim, o balanço geral é que, de uma forma geral, para o utilizador, é complicado. Apesar da qualidade do serviço de ortopedia em Torres Vedras, é complicado. Porque uma pessoa de Alfeizerão
tem que ir ser tratada em Torres Vedras de uma fratura. Pois é. Portanto, não é longe, não é? É longe. Talvez serão ali quantos quilómetros são? Serão 65 km para aí, portanto, 50 mais os 15 até mais os 10 ou 15. E mesmo em termos de urgência, é a primeira urgência que ele vai bater a porta, é lá. É lá. Ou então bem bater a Caldas da Rainha para depois ser transferido, para depois que cria ali um atraso na deslocação. Exato. Isso, por exemplo, a nível da ortopedia, uma vez que falámos em ortopedia lá centrada. E depois, apesar de tudo, há um ortopedista de serviço aqui em Caldas. Um ortopedista. Mas não faz intervenções. Faz mais de sinaleiro, não é? Exatamente. Depois, por outro lado, também muitas vezes falta o ortopedista aqui. Havia dias, portanto agora não estou tão próximo do exercício do serviço de urgência, mas havia dias em que faltava ortopedista, porque não havia capacidade precisamente de escalonamento em função do número de profissionais, Por outro lado, também a nível da obstetrícia, apesar de tudo, há zonas que são da atração do Hospital de Torres Vedras e que depois dificilmente, sei lá, a zona de Mafra, portanto, dificilmente viram para a obstetrícia em Caldas da Rainha. E isto, mais uma vez, esta conversa e isto que estamos a acabar de falar, mais uma vez reforça então a ideia de que a solução aqui passará seguramente por um novo hospital. Muito bem, era aí que eu ia chegar. Fazendo o balanço da nossa conversa até agora por um lado, grande envelhecimento das estruturas físicas e grande desinvestimento em matéria de equipamentos. Portanto, vocês têm um grave problema e não acompanharam o passo dos outros hospitais e, portanto, há aqui um déficit, quer de instalações, quer de equipamentos. Segundo lugar, uma baixa dotação de camas para as necessidades, para o número e para o volume da população. Importa dizer que estamos numa região envelhecida, em muitos dos seus concelhos, óbitos com 24% de pessoas com mais de 65 anos. Eu diria que partos, enfim, Mafra tem 752, Torres Vedras 680 por ano e Caldas da Rainha 364. Portanto, partos também não têm muitos partos, portanto não conseguem rejuvenescer a vossa população e, portanto, é evidente que as necessidades de saúde aumentam em função direta deste envelhecimento natural da população. Duas urgências a funcionar, já tínhamos visto há bocado, também não é eficiente. Os encargos fazem com que a produtividade dos recursos humanos seja baixa. Já vos tinha dito, a produtividade médica é das mais baixas, para não dizer, está em penúltimo lugar do seu grupo, do grupo B dos hospitais. A pressão sobre as camas é elevada, é o hospital que tem uma taxa de ocupação mais elevada e, portanto, tudo se conjuga para que haja a necessidade de substituir os equipamentos existentes por um novo hospital. Ao pensarmos no novo hospital, a primeira dimensão que nos ocorre é equivalências. Evidentemente que vocês têm, em geral, uma distribuição de valências que me parece ajustada. Tirando os cuidados intensivos, já falamos, faltam. E a anatomia patológica. Ora bem, e a anatomia patológica, embora tenha um médico, não tem. Tenha um médico, mas está em exercício em Santarém. Exatamente, está em exercício em Santarém. Não há cá laboratório. Fizeram ali uma permuta. Bom, mas tirando isso, eu acho que aqui impõe-se a construção do novo hospital. Para isso, a dimensão, em termos de volume de camas, é muito importante ser definida, embora o conceito hoje dos novos hospitais permita alguma resiliência adaptativa em matéria de mais ou menos camas em função das necessidades. Portanto, podemos começar, o vosso centro hospitalar tem 319 camas, 330, eu acho que com um bocadinho, dando um bocadinho a dimensão e as necessidades que tem, um hospital de 400 camas estava perfeitamente adaptado às necessidades. Exatamente. A localização é um problema. Eu reconheço que a distribuição geográfica populacional é muito dispara. Temos aqui 2 ou 3 concelhos, por exemplo, Torres Vedras e Caldas da Rainha representam 44% da população e estão muito separados, não é? Exato. Torres Vedras com cerca de 80 mil pessoas, vocês aqui nas Caldas com cerca de 53 mil. Portanto, há aqui
duas fortes atratividades destes dois concelhos, mas é evidente que a localização ideal tem que respeitar também a distância dos outros, não é? E, portanto, é uma questão que vocês têm que dirimir. Eu sei que há vários estudos que apontam para o Bom Barral, não é? Sim. Mas eu confesso que... Mas também acho que... Olhando para o mapa, Bom Barral... uma povoação onde residem 4.400 habitantes. Pois, é verdade. Eu acho que um hospital precisa de uma estrutura urbana mais próxima, ora bem, com outra dimensão. Exatamente. Portanto, provavelmente tem que repensar o local e torná-lo mais atrativo, mas há aqui algumas soluções que eu acho que devem ser desenvolvidas. Primeiro, um novo hospital tem que ter características de trabalho, de funcionamento diferentes daquelas que o hospital tradicional tem. Tem que ser um hospital mais inserido na comunidade e menos institucionalizado. Isto é, tem que ir para fora das suas portas, tem que ter capacidade de criar antenas e modos de funcionamento fora de portas, quer com cuidados domiciliários. Eu já percebi que o Centro Hospitalar Oeste tem hospitalização domiciliária, iniciou em 2019, é positivo, já tem 249 doentes saídos, acho que é bom, é um bom princípio, tem uma taxa de ocupação das disponibilidades na ordem de 75%, e portanto é positivo que desenvolvam esta estratégia de aproximação à comunidade através da hospitalização domiciliária, mas podemos pensar o novo hospital com outros polos, com outras antenas mais localizadas, próximas da população, nas diferentes regiões que incorporam o Centro Hospitalar Oeste. Ou seja, um hospital, 400 camas, monobloco, nada de fazer vários pequenos hospitais, isso é completamente disparatado. Aliás, mas depois ter a visão de montar alguns dispositivos na comunidade mais leves para consultas, para exames complementares, para reabilitação. E isso sem ter camas, porque quando temos camas estragamos tudo. Portanto, sem camas, mas com grande potencial de proximidade em relação às pessoas. Polos de ambulatório. Polos de ambulatório. Polos de ambulatório. Polos de ambulatório. Se vocês conseguirem criar esse modelo, evidentemente que as populações sentem a proximidade do seu hospital. Sentem e percebem que quando têm um problema, ou quando precisam de fazer uma análise, ou quando não precisam de andar até ao Hospital Central para fazer esse trabalho. E, portanto, eu acho que aqui radica um pouco do sucesso desta solução. Outra nota, eu acho que o hospital tem que crescer em complexidade e dimensão. Dimensão crítica. Massa crítica, eu acho que era, e esse é um esforço que a região tem que fazer em conjunto, provocar com que o hospital passe do nível B para o nível C. Acho que tem não só a população, tem cerca de 300 mil habitantes, 300 e pouco, como em massa crítica interna a nível dos profissionais, tem profissionais reconhecidos. Essa ideia de facto de um hospital único e depois complementado por pequenos polos de dispositivos de apoio à população e de seguimento dos doentes, exames complementares de diagnóstico, etc. Exatamente. É uma ideia muito, muito interessante. E a propósito disso, há quem defenda, eu até posso referir aqui o nome, que é aqui conhecido, portanto, o Dr. José Marques, que que é administrador hospitalar formado, que aliás foi das primeiras pessoas a defender há uns anos atrás um hospital novo para a região, na altura em que havia ainda o Centro Hospitalar Oeste-Norte, que fundia Caldas da Rainha, Alcobaça e Peniche, e que inclusive o seu próprio diploma de criação falava na construção de um novo hospital. E ele foi um dos defensores que mais começou a falar de um novo hospital para esta região. Entretanto, agora migrou um bocadinho as suas opiniões e defenderia dois hospitais gêmeos complementares, um em Caldas, outro em Torres. Eu não defendo isso, defendo um hospital único. Esta ideia do Dr. Manuel Delgado de um bom hospital e depois complementado com estas clínicas, parece-me uma ótima ideia. Porque dois hospitais, efetivamente, cairíamos novamente no mesmo problema. Iam ter o mesmo problema. E teríamos também, ao fim e ao cabo, aconteceria aquilo que aconteceu até com hospitais novos, também no Médio Tejo, com a Branca, com as Novas, com o Mar, etc.
Esse portanto, é o pior exemplo que nós podemos encontrar, é mesmo esse. E de facto também temos sempre que pensar na racionalidade dos custos em termos de dinheiros públicos e, portanto, se haveria eventualmente dificuldade para a construção de um novo hospital, então para 2 hospitais mais difícil seria. Claro, claro. Agora, eu penso que seria possível para um hospital, ainda que no âmbito dos financiamentos europeus, não do PRR, porque o PRR já não se vai a tempo, sim. Mas será possível seguramente conseguir fundos para um novo hospital no Oeste. Até porque há uma questão de racionalidade. É para substituir 3 hospitais. Isso mesmo. É para substituir 3 hospitais por um hospital. Muito bem. E depois, de facto, temos a questão, e como aqui já foi tocado, do problema da localização, que é aquilo que mexe com as populações e com as autarquias. Eu, de facto, acho que, de facto, os 2 principais polos são Caldas da Rainha e Torres Vedras. Obviamente é impensável o hospital ficar em Torres Vedras, porque fica muito mais próximo de Lisboa e, portanto, tem mais capacidade de transferir doentes do que nós temos, porque nós às vezes temos aqui a necessidade, inclusive, de transferir doentes de helicóptero e, portanto, e também, de facto, porque o hospital principal a norte é Leiria, o hospital principal a sul é Loures, e se isto fosse a meio caminho, fica mais ou menos na zona de Caldas da Rainha. Sim. Por outro lado, o Barral também me parece uma solução que não é muito feliz, porque pela estrutura urbana de apoio, mas essa solução de facto de um hospital na margem sul de Caldas da Rainha e com clínicas de apoio noutros polos mais importantes, parece-me uma solução muito interessante. Eu acho que a solução passa por... Mas 2 hospitais é que não? Não. Eu não sou nada favorável a 2 hospitais porque isso é duplicar custos e nenhuma estrutura governativa, nenhum governo vai aceitar uma solução dessas. Eu gostava de dizer o seguinte: era importante que as forças vivas da região fizessem pressão sobre o governo, pressão no sentido correto, não é pressão no sentido de oposição ao governo ou de contestação, mas no sentido correto de chamar a atenção para a necessidade imperiosa que esta região tem de ter um hospital com a dignidade que as pessoas merecem, que os cidadãos residentes aqui merecem. De facto, não há no país uma região tão mal dotada de camas hospitalares como esta. É bom que o governo e o país tenham esta noção. E esta região é uma região produtiva, é uma região pujante, tem estruturas dinâmicas no ponto de vista económico e social e, portanto, deve ser respeitada, não pode ser ostracizada, até de uma forma quase que silenciosa. Não pode ser. Claro. E, portanto, as forças vivas da região, devem juntar-se e aqui não partidarizar uma pressão, diria eu, positiva, uma pressão saudável junto do Governo e do Ministério da Saúde para o sensibilizar para a importância deste hospital. Aliás, acho estranho, e digo com alguma mágoa porque eu também estive no Governo, acho estranho como é que este hospital nunca foi considerado prioridade. Por exemplo, Évora é prioritário e Évora também tem as condições que vocês têm. Também é um hospital completamente desatualizado. Mas é estranho como é que, por exemplo, se pensa num hospital para Sintra ou um hospital para o Seixal, quando a região do Oeste está tão mal dotada e essa sim, eu diria que era prioritária. Exatamente. Portanto, eu admito que tenha sido por esquecimento, por negligência em termos de observação do país, de uma análise global das carências do país, alguém se distraiu e não houve da parte da região capacidade de alertar, não, nós estamos aqui e temos estes problemas. Por outro lado, e acabaria só com esta nota, agora introdutoriamente, para esta nota que é importante. A situação financeira do Centro Hospitalar não é brilhante. É difícil. Exatamente. Fazer uma boa gestão dos recursos. Muito bem. Todos os anos passa, mas isso os hospitais todos passam, com déficit. O ano 2020 foi um ano particularmente difícil, mas foi para todos os hospitais, porque a Covid teve um efeito perverso. Por um lado, fez com que diminuísse a atividade dos hospitais, porque todos tinham medo dos doentes Covid, criaram linhas de apoio para os doentes Covid à parte, e depois a produção hospitalar baixou
estrondosamente em todos os domínios, só não deixou nos doentes Covid. Provavelmente também não poderia ser de outra forma naquela fase. Eu acho que foi exagerado. Eu nem falo bem tanto no vosso. Em hospitais de Lisboa a coisa foi... Nós chegámos a ter perto de 60% de ocupação com doentes Covid. Pois, vocês... Perto de 60%. Pois, mas houve outros hospitais que não foi assim. O que é que... Estou a falar do centro hospitalar, do seu todo. O que é que aconteceu? A execução orçamental do ano 2020 ficou aquém das expectativas em termos de receitas. Porquê? Porque produziram menos. Conclusão, perderam 14% da receita prevista no orçamento de 2020. Porquê? Porque não conseguiram apresentar os doentes tratados e, portanto, ao não apresentar doentes, não têm receita. Por outro lado, a despesa também baixou, apenas 1,5%, mas baixou ligeiramente, o que prova que a atividade ficou aquém do que seria possível. Claro, por força dos doentes Covid, e até convém dizer que nas despesas houve despesas adicionais novas, designadamente em equipamentos de proteção individual e outro tipo de coisas. O fornecimento de serviços terceiros aumentou 16%, o que significa que o hospital não tem competências em certas áreas e que, eventualmente, no futuro do novo hospital, essas competências têm que estar presentes no vosso centro hospitalar. Sim, sim. E acha que seria possível criar uma estrutura do LS aqui no Oeste? Essa é uma boa questão. Quando me convidaram para vir cá, foi uma das questões que coloquei a mim próprio, era se fazia sentido uma LS. Eu acho que estamos perante uma região grande, demais para isso. Provavelmente, sim. 300 mil habitantes para uma só OLS, parece. E se somarmos os dois ACs, porque a Exatamente. área de atração dos ACs não é coincidente com a do Centro Hospitalar do Oeste, são 400 mil habitantes. Pronto, está a ver. Então ainda piora o meu raciocínio. Ou seja, com essa sua informação eu diria que não partilharia de forma fácil a ideia de uma OLS. Eu preferiria manter, até porque, e vamos ser francos, as OLS não são um milagre e a panaceia para os problemas da integração de cuidados. Como nós estamos a falar estamos a falar de um país... Sim, mas como não estamos a falar de técnicos de saúde, só para técnicos... Só dizer que o LS é a Unidade Local de Saúde, que é uma estrutura organizativa que engloba a gestão conjunta dos cuidados de saúde primários com os cuidados hospitalares. Exatamente. E essa gestão conjunta tem por objetivo facilitar a vida aos doentes, permitir que não haja quebras no atendimento, permitir que haja continuidade de cuidados, permitir que haja integração entre o médico de família e um médico de hospital, um gastroenterologista, um pneumologista, não é? Ou um cirurgião. Mas o que é facto é que as experiências das unidades locais de saúde ao longo do país não foram particularmente bem-sucedidas. As falhas de articulação são exatamente iguais às que têm os hospitais que estão separados, não é? Dos centros de saúde. E, portanto, eu duvido que seja a panaceia para os problemas, ponto número 1. Ponto número 2, pode acarretar até mais ineficiências, não é? Porque as distâncias vão ser maiores, as pessoas não têm resposta. Se nós conseguirmos pensar num modelo de um único hospital com polos satélite em zonas mais densamente povoadas, eu acho que talvez seja a solução mais indicada e a mais equitativa para todos. Exato, e eu, sinceramente, para mim, desta conversa, aquilo que guardo como mais relevante mesmo é essa ideia que me parece muito feliz de um grande hospital, com cerca de 400 camas, com todas as especialidades atualmente existentes, bem diferenciado, bem equipado. Incluindo depois os cuidados intensivos. Com os cuidados intensivos, obviamente, e eu gostaria, inclusive, de ver um hospital com eficiência energética também, agora que estamos com estas questões ambientais e que temos que, obviamente, nos preocupar com isso, digamos que um hospital verde, ao fim e ao cabo, bem localizado, e que depois fosse complementado de facto pelas tais... Porque o senhor está a tocar nisso e eu fico também contente por comprar esta ideia, mas eu gostava de ir um bocadinho mais além e há bocado talvez tivesse já falado nisto. Eu acho que os hospitais que se vão construir para as próximas gerações têm que ser hospitais cada vez mais próximos das pessoas.
aquela ideia de que o hospital está aqui de uma forma passiva, à espera que os doentes apareçam, tem que dar lugar a uma visão em que o hospital não está à espera que os doentes apareçam, mas está articulado com a comunidade e consegue chegar lá primeiro até do que outros serviços. Eu gostaria de ver um hospital, por exemplo, com menos urgências. Porque as urgências, como já vimos, são um servidor do dinheiro e não representam vantagens nem para os doentes, nem para a própria gestão dos hospitais. As urgências são o maior cancro que temos nos nossos hospitais. 500 doentes por dia numa urgência é um disparate. 6 milhões de urgência por ano. 6 milhões de euros só em prestadores de serviço para as urgências. É uma vergonha. Mais ou menos do número de urgências a nível nacional. Exatamente. Bom, exato. E, portanto, como é que nós podemos acabar com isto? Há várias soluções, mas todas elas passam por retirar os doentes da urgência. Por exemplo, quando o médico de família diz a um cidadão que acabou de observar essa dor abdominal que o senhor tem, o melhor é ir à urgência. Tal e qual. Não tem outra forma de resolver o seu problema. Você vai à urgência. Ora bem, isto tem que mudar. Noutros países já mudou. Estas observações, estes diagnósticos mais diferenciados não são feitos nas urgências. São feitos de forma programada e rapidamente. Por isso é que era importante ter os polos satélite nas periferias. Isso iria arrumar uma parte das urgências. Exato. Mas há ainda outra solução. Vocês, com a hospitalização domiciliária e a capacidade de conseguirem chegar com os médicos de família à casa das pessoas... Eu ia falar sobre isso. Ora bem, conseguem fazer diagnósticos, conseguem diferenciar a gravidade, sem grandes exames complementares, e conseguem, e agora vou-lhe dizer uma coisa que eu acho que é muito importante no modelo futuro de saúde e de hospitais. A capacidade de internar antecipadamente o doente e não ter que o mandar obrigatoriamente para a urgência. Isto é, eu, com uma equipa em que o hospital assume uma parte da responsabilidade, vamos à casa de uma pessoa de 90 anos. Ela está descompensada em vários domínios, mas nós conseguimos compensá-la, não precisamos de internar. Mas há um momento em que nós dizemos, não, este doente tem que fazer uma coisa com uma bomba infusora, tem que fazer isto, tem que ir de ser internado. O que é que nós fazemos agora? Chamamos a ambulância e vai para a urgência. Não, a partir de um certo momento em que nós conseguimos organizar as coisas bem, este doente é reencaminhado para a cama que já está à espera dele. Não entra em urgência nenhuma. Sem ter que passar por urgência. Porque a definição da necessidade foi feita por um médico diferenciado, em que o hospital assume uma parte da responsabilidade. Assume o seu médico de família, mas assume o hospital. E a cama não está disponível, tem que estar. Esta hora, são 4 da tarde, se o senhor doente precisa de ser internado. Mas vai para a cama. Ou seja, não passa pela urgência, e isto também retira muitos doentes das urgências, e eu acho que é um passo que vamos ter que dar no futuro. Os novos hospitais, neste caso seriam os novos hospitais, todos eles têm que entrar mais nas comunidades, ir mais ao encontro das comunidades. Mas, e de facto, a questão agora que tem sido desenvolvida da hospitalização domiciliária, e que tem sido bem desenvolvida em vários hospitais, e também têm essa experiência e também aqui, como experiência bastante positiva, mas eu diria o seguinte, tanto quando se consegue perspectivar a 10 ou 20 anos, apesar dessa forma de funcionamento, apesar de caminharmos para aí, apesar de caminharmos para a hospitalização domiciliária, eu creio que não vamos ter necessidade de menos número de camas do que as que falámos há bocadinho. Sim. Não, até porque vocês têm um déficit, já. Vocês estão subdotados em camas. No modelo estrutural, vocês já têm menos camas. E, portanto, têm que ser compensados com mais camas. Mas ainda bem que fala nesse aspecto do número de camas. Porquê? Porque em todo o mundo o que se assiste no mundo civilizado é a diminuição de camas e não o aumento. Porquê? Porque esta capacidade de conjugar trabalho hospitalar... Não conseguimos diminuir mais do que aquelas que temos atualmente. Eu concordo consigo. Nós, aqui na região, precisamos de ter um aumento de camas. Um rácio maior. Exatamente. Porque ele está muito debilitado. De tal forma, não é por acaso que vocês têm a taxa de ocupação mais elevada do vosso grupo. Perto dos 90%. Ano, o que significa que durante alguns períodos do ano têm 120% ou 130% e têm arme-se cama nos corredores. Exatamente. Ora bem, portanto, isto não é forma digna de tratar os doentes. Portanto, a vossa pressão sobre as camas é mais elevada no contexto do grupo. Exatamente porque a dotação é mais baixa em termos de população coberta. Ok.
estamos perto do fim desta conversa, que eu acho que foi muito interessante, e tocámos vários pontos. Fundamentalmente falámos sobre os cuidados hospitalares. Ao fim e ao cabo também tocámos em pontos relacionados com os cuidados de saúde primários, mas só assim ao de leve. Mas também poderíamos dizer que para ganhos de eficácia também era preciso talvez investir em centros de saúde com alguma diferenciação, alguns equipamentos. Pois eu não sei bem qual é a situação que vocês têm em termos de cobertura populacional por médicos de família. Se estão completamente cobertos, têm... Não estamos completamente cobertos. Mas estão relativamente bem, não é? Depende das áreas. Há áreas mais problemáticas do que outras, há áreas mais... Eu essa parte não tive a oportunidade de ver, mas essa cobertura é absolutamente indispensável. E agora vou dizer uma coisa, enfim, está fora do âmbito desta conversa, mas eu acho que os cuidados primários precisam de ter uma volta grande em termos de modo de trabalhar. Da mesma forma que falamos aqui bastante no modo de funcionar dos hospitais, e que ele tem que dar uma volta, aproximando-se mais das comunidades, eu também acho que os cuidados primários não podem continuar a ser aquela forma de trabalhar das 9 às 4, não é? Ou 9 às 5. Os médicos de família têm que assumir mesmo o compromisso de acompanhar os seus cidadãos inscritos. Nós ainda temos 30% de portugueses que não vão ao médico de família, embora estejam inscritos. Exato. E não põem lá os pés durante o ano todo. Isto tem algum significado, caramba. Não são 5%, são 30%. Pois. Os cuidados de saúde primários também sofreram, mais uma vez, também, tal como os hospitais, durante estes últimos ano e meio, com a Covid. Eu penso que estamos a terminar esta conversa. Gostei muito de conversar com o Dr. Manuel Delgado. Foi um prazer, para mim também. Muito obrigado por ter vindo e disponham sempre conversar sobre estes temas que são tão importantes. E se tiverem desenvolvimentos no futuro sobre este tema do novo hospital, podem contar com o meu apoio. No fundo, aquilo que acho que conseguimos, aquilo que pretendíamos, que era de facto fazer uma reflexão particularmente sobre os cuidados hospitalares no Oeste e sobre a necessidade de um novo hospital. Muito bem, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. E assim, foi uma conversa maravilhosa, interessante sobre saúde. Só fala quem sabe. Então, espero que tenha gostado. Pode divulgar, pode passar para os amigos, pode divulgar os canais do YouTube e também do Facebook e partilhar estas conversas. Hoje foi saúde com o Dr. António Curado e o Dr. Manuel Delgado. Na próxima semana voltamos com mais conversas com as Quintas da Mudança. Então, até lá, a continuação de uma ótima noite e um excelente fim de semana.